Oi meninas, como vocês estão? Meu nome é Gabi Gomes e eu falo sobre o tema área espiritual no Posicione-se. Oi meninas, tudo bem? E eu sou a Letícia e eu falo sobre a área financeira. E hoje eu queria deixar uma pergunta para vocês. Será que você tem vivido um relacionamento real com Jesus ou tem trocado ele por algo passageiro e terreno? No nosso primeiro encontro, eu falei sobre a nossa filiação. Falei sobre o Espírito Santo que testifica isso. Mas não só isso, que precisamos andar no Espírito. Precisamos ouvi-lo e obedecê-lo em tudo. Precisamos ver uma vida de total entrega. Mas hoje eu quero falar sobre algo que nos atrapalha de viver isso, de viver um relacionamento pleno com Jesus, que é o pecado. Você sabia que existe uma diferença entre pecados e pecado? Imagine comigo uma árvore. As raízes são o pecado e os frutos são os pecados. Quando mudamos as nossas raízes, os frutos automaticamente mudam também. Precisamos estar enraizados em Cristo, assim recebemos uma nova natureza e frutos novos também. E eu falei como devemos ser excelentes em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa área financeira. Se somos excelentes, assim como Cristo, e se Ele é nosso alvo, o pecado não nos derrubará. Se somos sábias com nossas finanças, o amor ao dinheiro e a cobiça não dominarão os nossos corações. O pecado só tem vez em nossas vidas se nós damos brechas a ele, e essas brechas podem ser financeiras ou não. E hoje vamos falar sobre um cara chamado Judas, que deu brecha na sua vida financeira. Você já ouviu falar sobre Judas, o Iscariotes, mais conhecido como traidor? Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 discípulos, aqueles que andavam lado a lado com o Filho de Deus. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu sobre o Sermão do Monte. Ele sabia que existia um caminho estreito e um caminho largo, vida ou destruição. Ele ouviu todos os avisos que Jesus dava aos fariseus. Ele sabia da existência de céus e inferno. Judas ouviu a parábola do filho pródigo. Ele sabia que existia um Deus Pai que está sempre pronto a nos abraçar, nos perdoar e nos trazer de volta para perto. Com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara. Com os próprios ouvidos, ele ouviu o melhor ensinamento. E com os próprios pés, ele seguiu o melhor dos exemplos. E mesmo assim, Judas traiu Jesus. Sim, ele o trocou por 30 moedas de prata. Se você ainda não conhece essa história, eu te desafio a ler o livro de Mateus. Nele você vai encontrar toda a trajetória de Jesus e os seus discípulos. Judas servia como tesoureiro no grupo dos discípulos. Ele cuidava da bolsa de dinheiro e distribuía aos pobres. E no meio disso, ele foi chamado de ladrão. Em João 12,6 diz que ele furtava a arrecadação da bolsa de dinheiro, que ele mesmo era responsável por cuidar. E nessa história podemos ver que Jesus nos mostra onde não devemos colocar nossa confiança, no dinheiro. Judas era um cara totalmente egoísta e hipócrita, tão mentiroso a ponto de roubar o dinheiro que ele mesmo guardava. A vida de Judas é um retrato vivo de um homem que, quando vive a própria natureza, é totalmente capaz de ser instrumento nas mãos do diabo. Judas, ele tinha um pecado que ele mantinha em segredo, e isso fez com que o diabo entrasse nele. Ele fez um acordo com os sacerdotes e sentou-se à mesa com Jesus, com um pecado não confessado. Isso deu mais autoridade ao pai da mentira. Pecados não confessados abrem portas para o diabo. O diabo não ganha base na vida das pessoas que andam na luz com Jesus. Ele só tem acesso quando portas estão abertas. Você conseguiu perceber o quanto Judas tinha uma visão totalmente terrena? Quanto ele sabia, conhecia sobre Jesus, mas não vivia um relacionamento real com ele? Judas tinha uma inclinação pelas coisas terrenas. Jesus andava com ele e lhe mostrava o caminho da verdade. Mesmo sabendo que ele poderia resistir ao diabo, quando Satanás o tentou, ele cedeu. Por amor ao dinheiro e influência do diabo, Judas traiu Jesus. E o que você tem vivido hoje, que tem colocado Jesus como segundo plano na sua vida? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E o que você tem colocado no seu coração hoje? Coisas materiais, coisas terrenas, suas redes sociais, seus relacionamentos? A traição de Judas levou à morte dele. Não que isso leve à sua morte fisicamente, mas o seu espírito precisa se manter vivo.
Em Salmos 139, 23 e 24, podemos ler: Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Judas andou com Jesus. Ele tinha a influência certa, o exemplo certo, mas mesmo assim decidiu andar por sua própria natureza humana, natureza falha e pecaminosa. Suas raízes estavam no pecado. Jesus viu toda a maldade crescer no coração dele, deu oportunidades para ele mudar seu destino e mesmo assim ele escolheu traí-lo. Sabe, Jesus ele veio para nos libertar dessa escravidão de pecados. Ele veio para que possamos nos livrar disso e aí sim termos um relacionamento pleno com Ele. Tudo o que Ele deseja é nos moldar segundo a sua imagem e semelhança. Tudo o que Ele deseja é nos tornar cada dia mais parecidas com Ele. Em João 3,9 está escrito que quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. Jesus ou 30 moedas de prata? O que você escolheria? Se pensarmos dessa forma, parece fácil, né? A maioria responderia Jesus. Mas o que você tem escolhido diariamente? Jesus ou suas vontades? Jesus ou seu ego? Jesus ou sua carne? Se colocarmos essas questões no nosso dia a dia, não parece tão simples assim. A forma como Judas traiu Jesus parece drástica e fora da nossa realidade, mas muitas vezes agimos como ele e traímos Jesus, o trocamos facilmente. Peça hoje, sabe, que o Espírito Santo traga luz a todo o pecado que existe em você, toda a multidão de trevas, e ele te revele o que está te impedindo de viver esse relacionamento pleno com Jesus. Somente o arrependimento nos transforma, somente o arrependimento nos arranca da raiz de pecado e nos coloca na raiz da vida, que é o próprio Jesus. O arrependimento precisa ser genuíno, então peça ao Espírito Santo e ele vai te mostrar todas as coisas. Então é isso, meninas! Deixa seu like no nosso vídeo, compartilha com as amigas, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não se esquece de seguir nossa página lá no Insta, @posicione-se_. A Gabi vai deixar aqui, ó. Aqui. E mais uma coisa, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Fica ligada, tá? E até a próxima. Tchau! Você também tem que cantar junto. Vai, câmera vem. Eu não faço parte da posição. Need you, na miss you. Sobre Judas e Iscariotes, o mais conhecido. Mano, não, sério, ele é muito engraçado. Hoje vamos falar sobre... Ai, que... Quase, foi tipo 2 segundos do segundo tempo. 3, 1, Como que 2, é? assim, 1, 2, 3, começou. Você pode também? Ah, entendi. 1, 2, 3, foi. Ah, o dedo dela faz barulho agora.